Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos assiste. Estamos no Bastidores da Arte com Osvaldo Facatínua, um canal de YouTube dedicado aos fazedores de arte, para todos que tenham uma obra publicada. Se tu és escritor, autor, livro científico ou de qualquer outra natureza, és convidado para estar conosco e falarmos um bocadinho da sua obra. Hoje temos a honra de receber o Dr. Manuel Bango, autor de um livro muito interessante e muito oportuno, porque vamos receber o Papa no mês de abril e vamos falar um bocadinho do pastoral juvenil da poeira ao asfalto. Dr. Manuel, o que o levou a escrever sobre o pastoral juvenil? Ok, muito obrigado e bom dia a todos que nos assistem, ou boa tarde ou boa noite, no momento em que vão ver esta entrevista a ser passada. Bem, Osvaldo, o que me levou a escrever este livro, como sabe, conhece-me por Moreira nas lides da Pastoral Juvenil, do Associativismo Juvenil Católico. E o Moreira também é daqueles jovens que, após perder os pais em 94, o pai em 96, a mãe no mês de maio, por sinal, meu mês de aniversário, eu sou de 13 de maio, eu decidi entrar num grupo de jovens católicos. Fui levado por hoje meu compadre, na altura meu amigo de infância, levou-me a frequentar um grupo de jovens. E como entrei nesse grupo de jovens como um membro normal, né, fiz a minha caminhada, a minha experiência de juventude como um jovem temente a Deus. E por sinal o meu nome é Manuel, e Manuel significa Deus conosco. E por sinal nasci no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora para nós os católicos. Então parece que alguma coisa já era divina em mim. Entrei na igreja católica, num grupo de jovens, como jovem temente a Deus. E fui dando os meus passos nesse grupo de jovens e ascendi até chegar a ser, na altura denominavam-me presidente do grupo, mas depois essa terminologia mudamos, porque presidente é mais para aspecto político e associativista, então levamos a questão de coordenador. Tornei-me coordenador desse grupo durante 2 mandatos, mas antes de ser coordenador desse grupo, já fui coordenador da Comissão de Relações Exteriores e Informação, Comissão de Ação Social, Comissão de Formação e Informação, e cheguei até coordenador do grupo durante 2 mandatos. E depois de ser coordenador do grupo, ascendi então para o líder, posso assim dizer, o coordenador da juventude da paróquia, onde esse grupo de jovens faz parte. E aí era o responsável para organizar, dinamizar, animar, formar a juventude desta minha paróquia. E depois também pelo fato de ser coordenador da juventude da paróquia, então acho que já é uma veia que nasceu aqui dentro, então ascendi a ser coordenador da juventude da nossa vigararia, né? A vigararia é um conjunto de paróquias da parte baixa da cidade de Luanda, que engloba aí umas 7 paróquias na altura. Estou a falar da Igreja do Carmo, aquela que está ao lado do governo provincial, o São Joaquim ali na Praia do Bispo, a própria Sagrada Família, que já conhecemos, a Nazaré, que está ali junto ao Ministério do Interior, a Igreja do Remédio, que é aquela junto à sede da Sonangossa, em fazer a publicidade. Pronto, então eu fui o responsável da juventude destas 7 paróquias. E depois daí também ascendi para ser o vice-coordenador da juventude da Igreja Católica da Arquidiocese de Luanda, num aspecto mais administrativo, vamos assim chamar, da província de Luanda. Província de Luanda. Pronto, cheguei até ser vice-coordenador até 2013. Mas Osvaldo, antes dessa minha caminhada toda e ao longo dessa minha caminhada, o Moreira, como é conhecido, era chamado da formação de liderança. Aos jovens. Aos jovens, muito sim. bem. Formação de liderança, o que é ser um coordenador de um grupo, o que é ser um tesoureiro de um grupo, o que é ser vice-coordenador de um grupo, o que é ser secretário de um grupo, temáticas estas que eu estou abordando no grupo, no livro. Então, de ano em ano, todos os anos em janeiro, organizamos a famosa Assembleia de Balanço da Juventude. Antes de entrarmos para aquele aspecto de balanço, então, primeiro entramos no aspecto formativo, e eu era chamado para partilhar essa minha experiência, essas minhas dinâmicas que eu aprendi. E depois eu fui vendo, Osvaldo, que era repetitivo. E eu, a minha formação acadêmica, fiz ICED. Exato. Pedagogia, história, casamento perfeito. Exatamente. Eu disse para Moreira, por que não transformar isso num livro de estudo e de consulta? Muito bem. Porque qualquer jovem que lê esse livro, a linguagem é popular, os termos são fáceis de entender. Então transformei isso num livro de estudo de consulta para aquele jovem que hoje entra num grupo de jovens. Atenção, Osvaldo, e não só, porque o livro não aborda só o aspecto de liderança no aspecto religioso, exatamente, mas a nível associativista. Bem. Então qualquer jovem que lê esse livro vai entender o que é ser um líder,
quais são os estilos de liderança que ele vai implementar ao longo da sua coordenação, ou da sua presidência, ou do seu mandato. O que é ser coordenador, como tratar das economias do grupo, da associação, de casa, até também da família, podemos assim dizer. Secretário, como é que se elabora uma ata, como é que se faz um relatório, como é que se organiza uma reunião, quais são os pontos, os aspectos cronômetros da reunião, 5 minutos para abertura, 5 minutos para oração, 10 minutos para leitura da ata. Então, transformei isso num nível de estudo de consulta. Muito bem. E também, Osvaldo, o Moreira também participou na preparação da vinda do Bento XVI em 2009. Muito bem. E, não participei na preparação do João Paulo II, mas do Bento XVI participei. E do João Paulo II em 92. Fui beber também de experiência, fui fazer uma pesquisa de campo na qualidade já de ser professor de História. Exato. E recolhi alguns testemunhos de pessoas que participaram diretamente nesses momentos e também pus nesse livro os encontros que os jovens tiveram. E qual é a sensação de receber um Papa em Angola e ter a oportunidade de organizar o evento? Qual é a sensação que tem como jovem, católico? Conta-me essa experiência. Osvaldo, foi prazeroso. Muito bem. Foi prazeroso e houve 3 momentos que marcaram a mim e todos os jovens que estiveram naquele momento. E eu chamo os 3 L. L de quê? Foi memorável, foi indelével e foi incomensurável. Oh, muito bem. Olha, porque nós só temos aquela percepção de velhos na televisão, Exato. de velhos em outras latitudes geográficas. Nunca esperávamos receber no nosso país. E para informar lá em casa aqui, o João Paulo II veio de 7 a 10 de junho de 1992. Muito bem. E ele veio por quê? Como sabemos, o nosso país é cristão. Muito bem. Durante o processo de colonização, em 1482, quando Diogo Cão chegou na Foz do Rio Zaire, com aquelas 7 embarcações militares e mais 7 embarcações de civis, que num total de 14, estou já aqui a abordar o aspecto histórico. Exatamente. E sabemos que o Diogo Cão e outros exploradores portugueses vieram com líderes, com missionários e padres. Exato. E aqui destacar que aquela parte toda da cidade de Alta foram os padres jesuítas que ergueram o Palácio Presidencial, a Igreja de Jesus, a própria Fortaleza de São Miguel, pois aquela parte toda da cidade de Alta, o edifício do Ministério da Justiça, aquela parte da unidade militar, até quase chegar até o Hospital Maria Pia, aquela parte toda foi patrimônio que os padres jesuítas construíram. Muito bem. Os jesuítas que vieram com quem? Com Diogo Cão, que vieram com quem? Com Paulo Dias de Novaes. Então, essa ligação fez com que Angola, em 1992, comemorasse 500 anos de evangelização. Muito bem. Exatamente. Ok, então não foi uma visita além de ser uma visita de Estado, também foi um convite que a Igreja Católica e o governo angolano fizeram ao João Paulo II para vir celebrar conosco e encerrar de evangelização. E ele aceitou com muito bom agrado. Envolveram-se, como sabe o Evaldo, nós gostamos de ler, gostamos de investigar. Os primeiros líderes políticos de Angola, todos eles têm ligação com a igreja. Falo da igreja metodista, falo das igrejas evangélicas, falo das igrejas católicas. Exatamente. Se fomos a ver as missões religiosas, foram aquelas que formaram grandes políticos que depois abandonaram o serviço missionário e vieram servir ao lado político. Muito bem. E foram até os fundadores dos movimentos de libertação nacional que nós conhecemos, o MPLA, FNLA e a UNITA, muitos deles são de origem de indivíduos que também tiveram nesse aspecto uma ligação religiosa. Então foi esse momento prazeroso que o Moreira frisou de 92. Muito bem. Agora, de 2009, acho que o Valdo quer fazer alguma pergunta. Não, sim. Como é que está a pastoral juvenil atualmente? Qual é a análise que faz dos jovens, da organização dos jovens a nível da igreja? Estamos bem organizados? A máquina está a funcionar? Sim, Osvaldo, a máquina está a funcionar lindamente e já parabenizar todos os jovens, e não só da pastoral juvenil e os jovens angolanos. Agora com a febre das redes sociais e uma das plataformas essa que estamos a utilizar, os jovens estão a saber muito bem aproveitar, para difundir, para convidar, para organizar, para mobilizar todos os jovens a aderirem à pastoral juvenil e ao mundo associativista. Só que deixar um reto que devemos ainda aproveitar mais o lado de angariar valores financeiros. Porque sinto que eu tenho acompanhado que em outras latitudes
esse dispositivo faz muita gente angariar, vamos assim dizer, recursos financeiros e crescem. Exatamente. E sinto que aqui em Angola é pouco. É pouco. Usamos mais para... Quer dizer, exatamente. E quem assiste não valoriza, não sabe que isso requer muita despesa. Exatamente. Mas a pastoral juvenil e os jovens não só estão muito bem e nós notamos que as políticas do governo estão mais direcionadas para essa franja da sociedade. Como formador, qual é o perfil de um líder religioso? Ou qual deve ser o perfil de um líder de uma pastoral juvenil? Bem, primeiro aspecto, o líder tem que ter o comprometimento. Se tu não te comprometeres, então vai fracassar a tua liderança. O primeiro aspecto é comprometimento. Segundo aspecto, saber implementar os vários estilos de liderança que tu tens. Nós aprendemos N estilos de liderança, mas para tu seres um bom líder, um bom jovem, um bom coordenador, eu aconselho aqui 4 estilos de liderança. O autocrático, né? O democrático, o liberal e o paternalista. Ao longo da sua coordenação tem que saber dosar. E doseando. Exatamente. Em alguns momentos ser um pouco autoritário, em alguns momentos um pouco democrático, em alguns momentos um pouco liberal e em alguns momentos um pouco paternalista. Exatamente, que é para saber conduzir o barco ao bom porto. É um bom porto. Vamos receber um Papa no mês de abril, já foi anunciado publicamente. Quais são as expectativas da juventude? Osvaldo, eu já estive aí num programa de televisão e eu disse até o seguinte: infelizmente no programa do Papa Leão XIV, que será de 18 a 21 de abril, não vi o momento de encontro do Papa com os jovens e eu estou um pouco triste. E aí aproveito já que o nosso dispositivo, se estiverem a nos ouvir, por favor, a quem de direito, enquadre esse momento dos jovens para com o Papa. Até as políticas do governo estão mais direcionadas para os jovens. O presidente João Lourenço está sempre a frisar, apostar na juventude. Recentemente o secretário do Estado, muito jovem, assumiu o cargo de secretário do Estado para os transportes. E temos esse sentido que o presidente João Lourenço tem apoiado a juventude. Esse projeto que está aqui é de jovens. Então, que tal também temos um momento com o Papa Leão? Tivemos com o João Paulo II no pavilhão de basquetebol, o anexo da Cidadela Desportiva. Tivemos com o Bento XVI no Estado dos Coqueiros, na qual eu estive envolvido diretamente também na organização. Por que não também com o Papa Leão XIV? Até podemos já dizer, já que ele vai ao Quilamba, então vamos ter encontro com ele no Arena do Quilamba, já que estamos em estado de... E estamos a associar aquele desporto com jovens. E associamos o pavilhão da Cidadela com jovens. Associamos o Estado dos Coqueiros com jovens. Vamos associar o Arena do Quilamba com jovens, com o Papa Leão XIV, para nos passar aquela mensagem de força, de esperança, de entrega, de se comprometer com o país, do espírito patriótico cristão também dos jovens, porque os nossos jovens, Osvaldo, precisamos desse aspecto. Eu acho que, eu até digo o seguinte, Osvaldo, eu rezo todos os dias a Deus, o dia que me der essa oportunidade também de ser um grande líder político, não mudar a minha maneira de ser, de estar e de fazer. O seu caráter. Exatamente, porque para as pessoas olharem para mim e se reverem como um bom líder. Para mim não ser um bom chefe, para não ser chefe, mas ser um bom líder. Por causa dessa veia que o teu irmão já partilhou aqui contigo, que trouxe de longa experiência, de perder os meus pais. Então, essa experiência que eu quero ter, ou que eu penso que vamos ter com o Papa Leão XIV, para termos também encontro com os jovens. Muito bem. Muito bem. Diga uma coisa, qual foi a aceitação que o seu livro teve a nível da juventude, a nível da pastoral juvenil, sobretudo católica, né? E demais religiões? Osvaldo, o livro criou um grande impacto. Esse livro foi lançado em outubro de 2020 na Livraria das Irmãs Paulinas. Foi uma enchente. E eu tive a possibilidade de andar em várias paróquias da Arquidiocese de Luanda, pode ser chamada a província de Luanda. Ainda não atingi todas elas, mas sinto ainda que ainda devo atingir mais, e não só a nível de Angola também, porque o livro não é só da realidade da província de Luanda, mas de Angola, da Igreja Católica, e não só dos jovens católicos, e não só no geral. Mas sinto ainda que os jovens devem ler mais. Os nossos jovens, desculpe dizer, são um pouco preguiçosos mentais. Quem lê um livro nunca se torna a mesma pessoa. E esse nosso livro, mano, tem informações ricas sobre um aspecto histórico, aspecto de empreendedor, aspecto de economia familiar. O livro é bom também para líderes políticos, o livro é bom para líderes associativistas, o livro é bom para associações. Por isso é que eu chamo que esse livro não é do Moreira, não é do Manuel Bango, mano. Esse livro é nosso, porque tem esse conteúdo. E o livro até, mano, já estava um pouco, a fasquia já estava um pouco lá para cima. E nós até já estamos a meter um preço assim mais simbólico. Porque
Eu recebi de graça esse dom, mano. Muito bem. E também estou a oferecer esse dom de graça. De graça. Exatamente. E não estou olhando muito para o aspecto lucrativo do livro, porque Muito recebi bem. um patrocínio. Muito bem. E então também estou a difundir, exatamente, mano, para enriquecer mais a consciência, o espírito crítico Muito dos bem. jovens. Porque quem lê esse livro, mano, vai ter uma consciência crítica de não aceitar as coisas só assim. Sem uma análise, sem reflexão. Exatamente, mano. Da poeira ao asfalto. Explica-me, porque essa distinção. Sim, sim. Todo mundo que olha da poeira ao asfalto diz, pá, poeira ao asfalto dos papas. Está a falar dos papas? Não. Eu fiz um estudo analógico do seguinte. Nós, ao longo dessa trajetória que o Moreira explicou, de 97, que entrou num grupo de jovens religiosos, até 2013, que chegou até o cargo de vice-coordenador da juventude da Igreja Católica da Arquidiocese de Luanda, da província de Luanda, nós tínhamos umas brincadeiras nossas, vamos assim dizer. Nós abusávamos daquelas paróquias, daqueles jovens que vinham daquelas paróquias das zonas suburbanas, vamos assim dizer, das zonas da poeira. Da poeira. Eles estavam vindo da poeira. E das zonas aqui do asfalto, aqui já da parte urbana, Exato. aqui da parte da cidade, são as paróquias do asfalto. Então nós nos abusávamos, os da poeira já estão a vir. E tu sabes, mano, quando vem aquela moto lá de cima. Com toda a garra. Exatamente, aquela garra, aquela animação, são os que mais se entregam, são os que mais brincam, são os que mais trazem novas brincadeiras. E os das zonas aqui do asfalto já são os pepês, Mais finos. os bolileite, que não podem se misturar, não sei o quê. E na hora da contribuição, mano, os da poeira é que mais contribuem. Opa, é que mais paradoxalmente. Sim, só que uma cena caricata, mano. Nós, ao longo da nossa atividade, eu friso aqui nesse livro, falo Muito da bem. Páscoa Jovem. Nós na Páscoa Jovem temos aquele momento de gincana. Ok. E tu sabe que a gincana é uma série de concursos de quem traz mais coisas. Muito bem. Quem traz mais bens perecíveis e não perecíveis, quem traz mais material didático, Exato. quem é rápido aí buscar um polícia, não sei das quantas, aquelas para ganhar ponto. E, mano, a poeira, como sempre, é que trazia mais. Exatamente do asfalto. Um saquinho com 2 pacotes de massa, da poeira até trazer um saco de arroz, uma caixa de massa. Então nós nos abusávamos assim. Muito então o que é que bem. o Moreira fez? Fiz um estudo comparativo da juventude, dessas duas realidades, do extrato social, das paróquias do asfalto e da poeira, no encontro que tiveram com os dois papas. Muito bem. No período em que veio João Paulo II, em 92, o país estava a sair de uma guerra. Ok. E a guerra destruiu as infraestruturas. Então, eu fiz analogia, poeira. Exato. E no período em que veio o Bento XVI, em março de 2009, o país já estava em paz, fruto de 2002 que aconteceu, 4 de abril de 2002, a paz que até hoje estamos a viver, a vivenciar com muita fé e muito amor. Então eu associei esse aspecto como asfalto, razão pela qual de ter a imagem dos dois papas aí. Ok. Muito bem. Sim. Um encontro do Papa com a juventude é impactante para a juventude? Sim, Osvaldo, mano, é impactante por quê? Porque o Papa, quando chegar naquele momento da mensagem para o jovem, ele também vai se tornar o eterno jovem que é Jesus Cristo. Vai falar de jovem para jovem. E ele vai transmitir uma mensagem de esperança, como transmitiu João Paulo II. Muito bem. Uma mensagem de tomar decisões definitivas sem olhar a quem, como diz o Bento XVI. E no momento o Papa, quando vem, já tem a realidade do nosso país. Então ele vai falar diretamente do jovem para jovem. Então vai ser impactante. E acho que vamos nos entregar mais para o espírito patriótico e cristão que nós, jovens, devemos ter. Estamos a precisar. Passou quase toda a vida a lidar com jovens. Qual é a avaliação que faz do jovem atual? Bem, dos nossos jovens. Sim. Eu sinto que os nossos jovens ainda têm que se entregar mais a Deus. Bem. Sinto eu, Moreira, no meu ponto de vista, tem que se entregar mais a Deus para deixar de lado algumas coisas fúteis que não os ajudam a crescer, para se tornarem bons chefes de família. Muito bem. Porque eu que estou aqui, me sinto bem realizado, porque fui e continuo a ser jovem, mas nessa minha caminhada eu sofri uma formação espiritual, integral e humana, Muito bem. porque abracei Cristo. Exatamente. Mas não deixei também de ter outro lado recreativo, outro lado acadêmico, outro lado profissional. Então eu sinto que os nossos jovens angolanos no geral têm que ter esse lado mais religioso. Para também ter esse crescimento integral, espiritual e humano, porque nós seremos os futuros
chefe de família. E os líderes da nação. Exatamente. E depois temos a nossa geração que vem, os nossos filhos, que têm que nos olhar. Eu quero ser como um modelo. Exatamente. Exato. Epá, mano, nós todos estamos de passagem nesse mundo. Certo. Estamos a peregrinar. Yeah. Então, fazer o bem, nada mais. Aprendi isso com o padre e é isso que eu faço também, porque eu sei que tenho seguidores, tenho alunos que me seguem, tenho vizinhos que me seguem, tenho amigos que me seguem. Mano, essa maneira que eu aprendi na igreja, eu também atendo assim os meus utentes, os profissionais que vão ter comigo no serviço. E eles olham para mim e dizem, desculpa, senhor, é religioso, né? E assim, por quê? Ah, é por isso. Mas por isso, porque depois... Há uma distinção. Exatamente. Não, a tua maneira de atender... Yeah. Eu só digo a ela, nas tuas orações, meu nome é Manuel Bango, ora só por mim. Muito bem. Yeah. Olha, aproveitando que está falando da juventude, eu gostaria que deixasse uma mensagem aos jovens, para depois falarmos onde é que podemos localizar o seu livro, para quem deseja. Uma mensagem para a juventude que está a nos ouvir, ligando esta mensagem também à importância da leitura para a juventude. Ok. Primeiro começo com a importância para a leitura, né? Bem, ler faz muito bem, educa-nos, transforma-nos, nos forma e nos traz uma consciência crítica. E apelo a todos os jovens lá em casa que amem ler, porque é prazeroso ler algum livro, porque ajuda-te a ter uma consciência crítica, ajuda na tua formação integral, espiritual, humana, profissional e acadêmica. Agora, quanto à mensagem para a juventude, bem, o nosso executivo está apostando muito na juventude, então não podemos defraudar. Vamos abraçar esta aposta, vamos mostrar ao executivo ou quem está nos governar que nós somos capazes, da mesma maneira que eles também como jovens assumiram esse país na juventude e hoje levaram a bom porto. Então também é o nosso momento de hoje, que estamos a ser apostados pelo líder do país, está a entregar a cargos que nunca esperávamos que nos entregasse a nós jovens, então não podemos defraudar. Vamos mostrar que nós somos capazes, como dizem, a juventude é a força motriz da sociedade, a juventude sou eu, és tu, somos todos nós que estamos aqui. Essa é a mensagem que eu deixo para todos. Muito bem, doutor, muito obrigado. Diga uma coisa, para quem deseja ter contato com o seu livro, onde pode localizar? Sim. Pode deixar algum contato, se quiser, o nosso livro está na livraria das Irmãs Paulinas, passo já aqui a publicidade, certo. Mas quem quiser encontrar o nosso livro, além das Irmãs Paulinas, pode ligar para nós no 923 33 94 73. Repito, 923 33 94 33. Nós fizemos entrega ao domicílio sem nada cobrar nenhuma taxa e também estamos nas redes sociais. Esse é o nosso número do WhatsApp e para o Facebook. É só Manuel Bango, vai encontrar-se um jovem charmoso de óculos, careca, com um laçozinho aqui no terno. Então é o Manuel Bango, porque aí nas redes sociais aparecem muitos Manuéis? Exatamente, muitos manuéis e muitos burladores. Então, é verdade. É okay. É verdade. Yeah. Doutor, eu gostaria que insistisse na mensagem, não para a juventude, mas para os nossos dirigentes, sim, em relação ao encontro que o Papa poderá ter com a juventude, que não consta num programa. Bem, aos nossos líderes e a máquina organizativa da vinda do Papa Leão XIV, ainda vamos a tempo de refazer o nosso programa. Nós sabemos que ele vai ter um encontro com a sociedade civil, quizá alguns minutinhos com o encontro com o Papa Leão XIV no Arena do Quilamba. É um espaço melhor, bem acolhedor, já que ele vai ao Quilamba no momento também de visita, vai a Moshima, quizá também um encontro com os jovens no Arena do Quilamba. Vamos nos organizar melhor para não acontecer como tivemos o trágico acidente na vinda do Bento XVI em 2009, a quem deixo já aqui a minha solidariedade, meus sentimentos, ainda continuo a dizer de pesares das duas jovens que foi a Ana e a Celina, que faleceram no encontro com o Papa Bento XVI no pavilhão de Coqueirinho. Osvaldo, por sinal, a Ana é da paróquia do Asfalto e a Celina das paróquias da Poeira. Uau. Não sei se o Todo-Poderoso... Pronto, vamos esquecer, as duas faleceram nesse encontro, uma da Poeira, outra do Asfalto, mas deixo ainda aqui os meus pésames à família enlutada. Então apelo aos líderes juvenis, aos líderes religiosos e não só governativos que organizam o encontro dos jovens para também temos com o nosso Papa Leão XIV, para nos passar também uma mensagem, para nos entregarmos mais nesse nosso país, a Angola, um país rico e belo que todos amamos. Dr. Manuel Bango, que escreveu o livro Pastoral Juvenil, da Poeira ao Asfalto. Dr. Manuel, muito obrigado, foi uma honra muito grande tê-lo no nosso programa. E aproveitar já Feliz Dia do Pai, e o Osvaldo vai representar todos os outros pais, então vamos oferecer essa nossa obra
ao nosso mano Osvaldo. Muito obrigado, doutor. Como reconhecimento de todos os outros pais que hoje é o Feliz Dia do Pai, né? Muito obrigado, doutor. Ok. E quem nos acompanha, muito obrigado e até o próximo programa.